Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa, um talk, uma charla, como se fala em espanhol, neste RH Summit 2021. Hoje, falando sobre saúde e performance. Será que combina? Eu tenho certeza que sim. A minha entrevistada é Bianca Vilela, autora do livro Respire. Ela é palestrante, produtora de conteúdo, consultora em saúde corporativa. A Bianca é graduada pela Unesp, pós-graduada, mestre pela Unifesp em Fisiologia do Exercício. Com 17 anos de experiência, ela ministrou centenas de palestras. É colunista de importantes veículos e presta consultoria para as maiores empresas do país em diversos segmentos. Seja muito bem-vinda, querida Bianca. Mark, que prazer estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão gostoso que é saúde. Eu sempre falo que a melhor parte fica comigo, que é dar boas notícias. Então vamos lá. Bianca, olha, saúde e performance combinam. Com certeza. Para que a gente tenha performance, nós precisamos de saúde. Mas, Mark, hoje em dia, por exemplo, com essa questão do home office, do isolamento social, que foi super necessário, a gente ficou menos ativo fisicamente. O nosso comportamento nutricional mudou. E aí as pessoas me disseram: nossa, Bianca, mas a produtividade aumentou tanto. E aí eu venho com uma questão. Será que nós aumentamos a produtividade ou a nossa carga horária de trabalho? Porque é muito fácil, se eu dobrar a minha jornada de trabalho, falar que eu sou super produtivo, minha performance está ótima. E aí eu venho com uma reflexão. A produtividade não aumentou, o que aumentou foi a carga de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque para que eu seja produtivo, eu preciso estar saudável e eu tenho que fazer uma boa gestão do meu principal ativo, que é o tempo. Então, são 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para as demais necessidades, que aí eu quero falar um pouco mais com detalhe. Interessante, porque é isso mesmo, né? Ser produtivo não quer dizer ser ocupado, e as pessoas confundem. E nessa história de trabalhar em casa, a gente vive uma espécie de síndrome de produção infinita. Gestão do tempo é mesmo um ativo fundamental? Essa autogestão a gente está aprendendo agora ou é uma coisa que já vinha sendo discutida, pelo menos naquilo que você enxerga, Bianca? Então, Mark, isso já vinha sendo discutido, principalmente para as empresas, né? Nós aí estamos no mundo corporativo há tanto tempo, e saúde sempre foi aquele tema meio tratado em Semana da CIPAT, em situações muito pontuais. A gente precisa abrir esse leque, falar de um tema mais generalista, porque a saúde precisa estar dentro da nossa gestão do tempo 24 horas por dia. E aí você me traz essa reflexão sobre a gestão do tempo, né? Sim, nós não podemos exceder uma carga horária de trabalho mais que 9 horas. Lógico, vai ter um projeto, vai ter uma transição, a gente está implantando o sistema. Lógico que pontualmente a gente pode fazer algumas concessões, mas nós temos que seguir uma coisa, gente, que é tão importante, que é o ciclo circadiano, que são as leis da natureza, do sol, da lua, dos hormônios, e a gente precisa respeitar. Imagina só, Mar, que a gente está numa praia, de repente vem uma onda gigante em cima de mim. Eu consigo conter aquela onda? Não, porque a natureza é muito mais forte do que eu. E quando a gente começa a errar na medida de falar, não, eu vou tirar tempo do meu sono, eu vou começar a trabalhar mais, porque você começa a pegar essas horas aí e distorcê-las. Aí começam os problemas metabólicos, os distúrbios de sono, a gente começa a engordar, a gente começa a ficar mais compulsivo na alimentação. Então, se a gente seguir ali as leis da natureza e deixar que a natureza nos comande, diferentemente de eu tentar segurar aquela onda gigante que não vai dar certo, nós seríamos muito mais produtivos e felizes. A pergunta é, então, por onde eu começo? Como é que eu identifico quais leis da natureza se aplicam à minha pessoa? Qual é meu círculo circadiano? Exatamente. Bom, primeira coisa, então, vamos lá, para ser bem simples, porque eu sempre falo, quando eu chego em uma empresa, eu falo, gente, o meu trabalho é simples.
Ele não é fácil, porque mudar cultura, mudar hábitos. O meu pilar de trabalho são os hábitos, gente, não tem o que falar. Se a gente não mudar hábito, se a gente não tirar alguns hábitos e ganhar outros, a gente não consegue mudar por meio da atitude, né? Então, a primeira coisa é entender que a gente precisa dessa boa gestão do tempo. Eu preciso dormir 8 horas, isso é fato, e eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Aí eu venho para as minhas horas de trabalho, eu preciso de produtividade, alta performance, foco, atenção plena. Aí nós temos diversas ferramentas, como Mindfulness, por exemplo, a gente pode até abordá-lo. Uhum. Talvez não hoje, que tem muita coisa para falar, mas em um dia específico. E a grande chave, Marqui, estão nas outras 8 horas. Porque essas 8 horas tem que fazer. A gente tem que incluir uma boa nutrição. Nutrição é chave para a produtividade. Tá? Aí a gente pode falar de pico glicêmico, que é o grande ofensor da nossa produtividade quando a gente fala de nutrição. Eu tenho que fazer atividade física. A Organização Mundial da Saúde, no final de novembro de 2020, do ano passado, mudou a recomendação frente a indivíduos ativos. Antes, ela falava que eram 150 minutos por semana, para qualquer pessoa. Hoje não. Hoje são até 300 minutos por dia. Porque uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, ela minimamente precisa se movimentar 1 hora por dia e não mais 30 minutos por dia. Olha só que coisa mais interessante. Eu falo isso há 10 anos, Então, tá? Palestras. Mas é exatamente, hoje em dia a gente tem esse consenso da medicina. 300 minutos, então, por semana, em vez de 150 minutos por semana. Exatamente. Interessante. Por exemplo, Na desculpa. tua Não, concepção, por exemplo, imagina, se eu fosse uma cortadora de cana, eu não preciso fazer mais 300 minutos por semana, porque eu já sou um indivíduo mega ativo. Agora, uma pessoa que fica sentado o dia inteiro, né? No caso, o pessoal que está fazendo home office, principalmente, aí sim a recomendação chega até 300 minutos. na tua concepção e nas tuas andanças, por tudo aquilo que você estuda e você é super inserida nas empresas, você sente que o ser humano não dá para se preparar para um tsunami, como foi esse da Covid-19, mas em geral, o colaborador ele estava preparado para esse momento de talvez ir trabalhar em casa e fazer a autogestão? Havia essa consciência por conta dos CPFs, já que algumas empresas, CNPJs, essas sim já tinham? Ah, não, Mark, não, não, não. Nós não estávamos preparados. Não, nunca, o home office nunca fez parte da nossa cultura, porque sempre se achou que o home office era improdutivo. Ah, eu não consigo controlar o colaborador, eu não tenho ferramenta tecnológica e tal. E rapidamente a gente conseguiu se readequar. Quando começou a pandemia, eu falei, ixi, o que que vai pegar aqui? Ergonomia. E a ergonomia tem a ver, lógico, com o meu posicionamento. Eu vi que você está super retinho aí, gostei dessa consciência corporal, viu? É Mas a muita yoga. ergonomia é muito, eu sei, eu percebi pela postura. Mas não é só a postura, tem as questões ambientais de ruído, temperatura, iluminação, que é uma coisa que pega muito. Então, tem a ver com conforto, tem a ver com psicológico, que é saúde mental. Eu até fiz um curso digital, né, para atender as empresas, e foi muito bem aceito, porque realmente as empresas não sabiam nem por onde começar. Então, eu acho que não, que a gente não estava preparado, mas a gente se adequou. Agora, tem o lado da empresa de prover essas informações, com certeza, mas tem aquela coisa do CPF, do indivíduo entender que o autocuidado tem que vir dele. Eu gosto muito quando você traz essas questões, porque além de ser uma especialista no tema, você escreve sobre isso, quer dizer, você está inserida, unindo saúde, performance e comunicação há muitos e muitos anos, apesar desse teu rosto de menina. Bianca, as pessoas em casa, agora, ou já faz 16 meses, vão ficar por mais um tempo. Você acredita que é possível quem começou torto começar a se endireitar? Você acredita que com o padre Washington, por exemplo, quando ele fala pau que nasce torto, nunca se endireita? Menina que requebra a mãe pega na cabeça? Ou seja, nesse momento, quem começou errado na ergonomia,
Quem começou errado em casa tem chance de se endireitar para os próximos meses? Nossa, eu discordo completamente do compadre Washington e tenho certeza que você também. Eu acho que qualquer um se endireita, não é verdade? Desde que queira, porque é importante. Qual que é meu slogan, Mark? É a transformação por meio da atitude. Então, quem tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, aí não vai se endireitar jamais. Agora, para aquelas pessoas que se conscientizaram de que, poxa, eu não quero viver com dor nas costas, eu quero entender como é que funciona o meu metabolismo e realmente saber como é que eu lido com ele, porque eu quero viver 100 anos, mas eu quero viver 100 anos com saúde, essas pessoas facilmente se endireitam e eu vou te falar que viram até gurus de outras pessoas no trabalho. É muito engraçado. É aquele cara que leva aquela banana todo dia, ao invés de comer um pacote de bolacha, e ele vai fazendo aquela contaminação do bem. Então a gente consegue Uhum. sim. Olha, só para você ter uma ideia, antes da gente começar aqui, eu estava batendo um papo com a galera maravilhosa aí, uma infraestrutura incrível desse evento, e dando dicas sobre o café. E todo mundo ali super interessado. Poxa, tem que usar o café de forma estratégica? Mais que 3 por dia faz mal para a saúde? Sim! Então vamos falar de saúde de uma forma objetiva e que caiba. Isso é importantíssimo a gente falar. Saúde cabe na agenda e no bolso de todo mundo. Porque quando eu vou fazer uma palestra, eu levo minha equipe de nutricionistas numa empresa para fazer um laboratório nutricional, por exemplo, vem sempre aquela pergunta: ah, mas alimentação saudável é cara. Eu falo, bom, eu faço pesquisa de mercado para duas mídias importantes do país, né, duas revistas, e eu vou aos mercados fazer pesquisa de preço. E um salgadinho chega a custar R$ 18. Então, para mim, isso é caro. Com R$ 18 eu compro várias coisas. Compro maçã, compro banana, compro laranja, compro frutas da estação, vegetais. Então, peraí. Talvez seja a estratégia esteja errada. Porque saúde cabe no bolso e na agenda de qualquer pessoa. Você falou em equipe e me veio à cabeça uma informação que eu colhi sobre você. Você me corrija se eu estiver errado. A tua equipe inteira é formada por mulheres, o que é incrível, porque a gente vê muita coisa acontecer hoje em dia nas empresas em que as mulheres são minorizadas, especialmente em cargos de liderança. Isso foi proposital? Não, já faz muito tempo. Eu tinha uma equipe mista e aí sempre fica aquela coisa, não tem jeito, gente, é afinidade. A gente tinha um estagiário até há pouco tempo, mas ele foi fazer outras coisas, enfim, Vinícius, uma graça, e a gente falava, coitado do Vinícius, e ele falava, não, a gente brincava, aquelas brincadeiras antigas que estão ainda na nossa cabeça, né, de fazer brincadeira de mulher versus homem. E ele falava, não, Bianca, eu amo trabalhar com vocês, porque é muito mais simples. E a minha equipe, além de ser 100% feminina, hoje ela é totalmente diversa, eu estou totalmente dentro aí, né? Mas isso é muito natural, porque eu gosto de dar oportunidade para as pessoas que realmente querem. Para mim, olha, Mark, assim, pode entender isso como 100% verídico. Eu não me importo tanto com o currículo, onde se formou, se já morou fora e tal. Para mim não é isso. Para mim, assim, você tá afim. Você tá afim de estar dentro, de vestir essa camisa, de realmente causar uma transformação? E aí as mulheres se encaixam muito no meu contexto. Eu não sei por quê, né? Por que será? Acho que porque eu sou mulher também. No É meu muito também. gostoso. Como pai de Já faz menina, muito tempo. Afinidade mesmo, né? como pai de menina e marido de uma mulher espetacular, que é a Elisa, eu fico muito confortável. Aliás, no ano passado eu fiz um TEDx como palestrante, um TEDx Women, o TEDx Macedo Women, e eu fui o único homem a palestrar. Então eu tenho esse case na minha vida. Mas a conversa não é sobre mim, é sobre você. Bianca, olha só que interessante. Muita gente que está assistindo a gente aqui é especialista em RH, trabalha nas empresas, em alguns departamentos que já lidam diretamente com pessoas, às vezes não no RH, mas no marketing, está tudo um pouco misturado. Quais são as dicas iniciais que você daria, então, para a empresa que ainda está um pouco engessada, mas está te ouvindo falar e já tem programa para tudo, menos para a saúde? E aí eu estou falando não só da saúde mental, que felizmente já começa a aparecer, mas da saúde física também. Qual é a primeira dica que você daria
além de te contratar. Mas qual é a primeira dica que você daria para a empresa que quer começar a cuidar da saúde física dos seus colaboradores à distância? Que legal, que bacana, Mark, que bacana. Você falou da saúde mental e da saúde física, que são indissociáveis. E as pessoas, já vou responder a sua pergunta, mas só para não perder esse gancho que é importante. Muitas empresas me procuram para falar de saúde mental. E aí eu falo, calma, pessoal, não adianta a gente só fazer exercício de mindfulness, falar de hormônio, porque se a saúde mental está degradada hoje, é porque o físico também está. Então foi uma continuidade daquela degradação da saúde integral. Eu uso esse termo da saúde integral, que são as duas misturadinhas, a física e a mental. E o que a empresa ela precisa fazer? Eu adoro os comitês, porque não adianta você contratar apenas um super especialista para fazer um super programa, sendo que aquele programa não tem a menor aderência. A gente tem que entender o que as pessoas precisam. Então, algumas questões. Os comitês de saúde e segurança são importantíssimos, dando voz às pessoas. Eu faço muito isso. Eu coloco as pessoas para falar. Então, legal, a gente vai fazer um comitê de saúde mensal e aí a gente vai ter um tema mãe, que a gente vai fazer um cronograma a cada 3 meses. Eu não monto um cronograma mais que 3 meses, porque eu preciso dos feedbacks. Eu não vou montar uma coisa para um ano. Meu trabalho não é engessado. Aquilo tem que ser dinâmico. Então, a gente vai propor 3 temas: ergonomia, nutrição e saúde mental. Depois a gente vai abrir para salas simultâneas com discussão, várias salas, 4, 5, 6 salas de 10 minutos cada uma, que as pessoas vão rodando e sempre tendo a oportunidade de falar, mesmo que por chat ou por voz, a gente vai abrir a câmera, dependendo do número de pessoas. Então, a gente tem que integrar a empresa com pessoas e entender quais são as necessidades. E aí sim a gente começar a implantar um programa que funcione. Porque tem muita coisa que funciona, que às vezes a empresa tem muita coisa, mas não funciona, porque não é aderente para aquelas pessoas. Quais são as queixas? Quais são as primeiras coisas que você escuta quando uma empresa te procura? Qual é a reclamação principal por parte do gestor em relação, não estou dizendo a reclamação em relação ao liderado, mas qual é o que você escuta num primeiro momento em relação às mazelas, às dificuldades que têm aparecido especificamente na questão de saúde física do colaborador? Legal. Antes da pandemia, eu sempre faço, né? O antes da pandemia e o agora. Daqui a pouco a gente vai falar do pós-pandemia. Mas antes da pandemia, as empresas me procuravam muito, porque tem uma coisa, né, Mark, que se chama plano de saúde, que é o segundo investimento. Depois da folha de pagamento, vem o investimento com plano de saúde. É muito caro, é muito custoso e não acompanha a inflação. Às vezes você tem uma inflação de 3%, com reajuste de 17, 15, 20%. Então é impagável. E as empresas ficam desesperadas, principalmente o departamento financeiro. Fala, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta aqui? As pessoas não sabem usar o plano de saúde. E outra, tem um impacto muito grande na sinistralidade, no sinistro dessa pólice quando o colaborador adoece. Então, antes as empresas me procuravam muito nesse sentido. Bianca, as pessoas, vamos integrar a saúde aqui para que a gente consiga controlar esse ofensor financeiro, que é o plano de saúde, que todo mundo quer dar o melhor, mas realmente acaba ficando muito fora do controle. Agora, na pandemia, durante a pandemia, as empresas estão muito preocupadas com 3 questões aí, tá? Que é difícil você fazer, quando não existe uma cultura de saúde, acaba sendo um desafio para as empresas. 3 temas: ergonomia, nutrição e saúde mental. São os 3 pilares da saúde que eu atualmente mais trabalho. E dentro desses temas aqui, o que você tem escutado? As pessoas elas têm reclamado de dores nas costas, as pessoas têm reclamado da posição da mesa, na questão de saúde mental, quais são, eu não vou chamar de patologias, mas quais seriam as síndromes mais comuns que aparecem para você? Porque a gente está falando de quase 16 meses de pandemia. Sim. E você fala muito em hábito. Pelo que me consta, pelo que eu já li, um hábito demora entre 70 e 90 dias para se cristalizar. Imagina 1 ano e meio.
Pois é, 60, pelo menos 60 dias ininterruptos. Então, por exemplo, eu quero comer 3 frutas todo dia. São 60 dias ininterruptos comendo 3 frutas todos os dias. Então, olha só que desafio, né? Bom, saúde física. A gente pode falar com certeza da ergonomia, das dores. Ninguém merece, Mark, viver com dor. E as pessoas vão se habituando e se automedicando quando tem picos de dores. Então, antes da pandemia, 80% das pessoas tinham dores nas costas ou já haviam tido. É uma incidência muito grande. Agora, você imagina hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você não, porque você é uma pessoa que está ali super ativo, faz yoga, papapá. Mas muita gente, por exemplo, faz 1 ano e meio, quase, né? Que não estende totalmente o braço. Estou falando de uma extensão 100%. O máximo que vai fazer é lavar o cabelo. E isso impacta muito na mobilidade articular. As pessoas estão perdendo a capacidade. Olha como a coisa é séria. Estão perdendo a capacidade de movimento. Uma pessoa de 40 anos hoje em dia está com a saúde articular de uma pessoa de 70 anos. E isso é muito sério. Eu vejo pouquíssimas pessoas da área da saúde falando sobre isso. A gente tem que trazer esse tema da mobilidade articular para a nossa conversa. Outra coisa que é importante também, quando a gente fica menos ativo, a nossa massa muscular vai lá para baixo, a gente perde massa muscular. E é um músculo que faz todo o metabolismo funcionar. Quando a gente perde massa muscular, acontecem 2 questões aí seríssimas. Primeiro, dor nas costas, porque é um músculo que faz todo o suporte, que faz toda a sustentação de todas as articulações. E quando eu perco músculo também, o que acontece? O meu metabolismo fica fraco. Eu começo a ganhar peso de uma forma muito mais fácil. E aí vem uma continha que eu sempre falo nas minhas palestras, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Mark, uma pergunta. Você sabe por que é tão difícil emagrecer? Não tenho a menor ideia. Então eu vou te falar, pessoal, não chorem, porque a gente tem que enfrentar as coisas na vida, como diria minha avó. Vamos lá, força, hein? Força. Eu vou dar uma informação estratégica agora. Que vocês, se vocês entenderem isso, as pessoas não teriam mais problema de metabolismo. Vamos lá. Para eu eliminar 1 quilo de gordura, 1 quilinho só de gordura, eu preciso eliminar 7.700 calorias. São 20 horas caminhando rápido demais ou 10 horas correndo que nem o Usain Bolt, que ninguém consegue. Então, é essa quantidade de exercício que eu tenho que fazer para eliminar 1 quilo de gordura. Mas, para eu engordar 1 quilo de gordura, depende do seu metabolismo. Você não tem que comer a mais 7.700 calorias. Se você tiver pouca massa muscular, o seu metabolismo for baixo, você com 3.000 calorias a mais, você engorda 1 quilo. Então, tá vendo por que a conta não fecha? É fácil engordar e é difícil emagrecer. Por isso que as pessoas continuam com esse metabolismo, com esse problema no metabolismo. E hoje, eu até estava fazendo uma matéria essa semana, uma repórter, e aí me veio na cabeça um termo. Eu sou geminiana, eu gosto de lançar coisas, né? As minhas maluquices. E eu falei um termo que eu quero que pegue, que é: nós estamos vivendo uma inversão metabólica. Aí eu quero te contar um pouco sobre isso. Por favor, o palco é teu. Bom, vamos lá. A gente tem alguns hormônios muito importantes. Vamos pegar um exemplo de um hormônio que a gente demoniza o hormônio. É o pior hormônio do mundo, que é o cortisol. O cortisol, a gente fala que é o hormônio do estresse. Mas o estresse, não necessariamente, ele é negativo. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com a mão aqui, tem uma chapa quente, pelando, e eu faço assim, ó. Eu tiro, meu cortisol aumenta, é vital para mim ter o cortisol. Eu tenho um cachorro correndo na minha direção, bravo. Cortisol, eu saio correndo. Então, o cortisol, ele é vital. Ele é vital. A gente está aqui hoje, né? A gente passou paleolítico, neolítico, toda a parte ali da época da
era da pedra lascada, e nós só estamos aqui hoje por causa do cortisol. Ele foi determinante para nós. Agora, o cortisol em excesso e em horário errado, que aí eu vou chegar na inversão metabólica, que é o problema. Nós precisamos acordar, porque a nossa produtividade, vai uma dica de ouro aqui, tá? Já volto para a inversão metabólica. A nossa produtividade, ela é o máximo das 5 da manhã até as 4 da tarde, pessoal. A gente não vai deixar para fazer aquele relatório chato do caramba às 3, 4 da tarde. Você vai procrastinar, você vai ficar todo ferrado ali da saúde, saúde mental, o cortisol vai aumentar, papapá. Não é. Você tem que produzir de manhã, gente. Até as 4 da tarde no máximo. Senão é forçação de barra. Mas, falando da inversão metabólica, então eu preciso acordar virando cambalhota a 1000 por hora. Essa história de, eu tenho outro estilo, eu acordo mal-humorado, eu acordo lento. Escuta, você tá numa inversão metabólica, meu amigo. Você precisa acordar dando piruleta. Então, o cortisol, quando eu acordo, ele tem que estar alto para eu produzir. É aquela máxima performance. E à noite, depois das 4 da tarde, 5, 6, 7, 8, o meu cortisol tem que despencar para aí aparecer o meu hormônio de crescimento, que são inversamente proporcionais. Então, o que está acontecendo hoje, meu povo? Está acontecendo que você está acordando baixo astral, o cortisol baixo, e aí você trabalha que nem um louco, se entope de café e vai dormir com cortisol alto. Aí depois você me fala que tá com insônia. É por isso, Mark, tá vendo como... Eu falo, meu trabalho é simples, mas ele não é fácil. Então é isso que tá acontecendo. Tá vendo como é? Você está pensando sobre isso, né? Não, não estou pensando, eu estou deprimido, porque você me leu sentado aqui, Isso eu não todo o estou estúdio aqui. acostumada com essa reação. Ó, aqui, o pessoal tá falando, eu tô com vontade de chorar. Não Eu tô vendo chorem, com na não cadeira, chorem, todo mundo assim, ó. não chorem. Ó, Tá uma todo coisa que é mundo assim, importante, ó. tá? Acordar Ah, cedo. Acordar cedo. Aquele povo que eu puxo a orelha, que eu amo de paixão, depois a gente bate papo, se beija, se abraça quando puder, né? A gente vai voltar a beijar, abraçar. Mas enfim, eu amo todo mundo, mas eu falo, gente, para. Acorda cedo, criatura. Você tem que acordar cedo. O seu metabolismo não vá contra a natureza. Aí, beleza, você acorda uma semana, você vai se estrumbicar, você vai, ai, meu Deus, eu tô morrendo, meu Deus, eu tô passando mal. Você vai passar mal uma semana, depois você vai só passar bem. Você tem que acordar, gente, com a chama de um vulcão em erupção. Você tem que estar lá lindo, maravilhoso, performático, dando show em reunião de manhã. O que é isso? Aí você vem, eu vou dar uma dica, eu vou fazer uma rápida jornada aqui, tá? De uma pessoa produtiva. Então, de manhã, você tem que estar com aquele borogodó louco. Você tem que ser um acarajé humano, apimentado. Aí você vai, pá, 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 pá. Legal. Almoçou? Você não vai comer uma feijoada, criatura de Deus. Por quê? Porque você vai ter o pico glicêmico. Tá? Você quer uma pessoa produtiva, né? Eu, por exemplo, vou fazer uma palestra numa empresa, quando eu era presencial, ou até aqui em casa mesmo, 2 da tarde, eu levo a minha comida. Eu falo, gente, eu não sou fresca, eu como qualquer, juro, eu sou uma pessoa assim super sem frescura, mas eu corro na palestra, né, quando é presencial, uma loucura. E se eu tiver com sono, Marca, eu não vou performar, não vou fazer a loucura que eu faço. Então eu tenho que estar mega produtiva. Aí eu levo sim meu arroz integral, meu como frio, meu frango, a minha fruta com chia, com linhaça, com aveia, porque eu tenho que estar com a corda toda. Se eu como uma feijoada com refrigerante, eu vou estar assim, ó. Ai, gente, então, sim. vamos falar de saúde, né? Cadê minha credibilidade? Então, eu não posso dar esse pico glicêmico. Quando eu coloco muita glicemia, muito açúcar no meu corpo, eu produzo muita insulina. E aí eu faço aquele. Eu vou assim, e me dá um sono do caramba. Então, você quer performar à tarde? Almoce direitinho, tá? Aí Tá. entenda que você vai bem até umas 4 da tarde.
Depois você vai responder um e-mail, você vai fazer uma reunião, mas você não vai fazer uma reunião de board com o presidente. Evita, só se for uma coisa necessária. Mas você entende que isso deveria estar intrinsecamente na cultura da empresa? Porque as pessoas não sofreriam tanto, não procrastinariam tanto, as pessoas seriam mais felizes entendendo do que ter uma. Parece que tem uma cortina de fumaça que as pessoas que segregam as pessoas da saúde e da doença. Não pode, a gente tem que acabar com isso. E outra coisa que eu tenho maior birra é a nossa cultura brasileira de você fazer 50 anos, que você é um bebezão ainda com 50 anos, e você já ganha o passaporte da doença. Ah, tô diabético, tudo bem. Ah, tô hipertenso, ah, tudo bem. Ah, minha glicemia não tá legal, mas eu já fiz 50 anos, né? Então eu já posso entrar nesse rol dos doentinhos. Não! 50 anos você é um bebezão ainda, minha irmã, meu irmão. É assim. Vai no Japão, pega um cara de 100 anos, ele tá pintando a fachada da casa dele. Diferentemente daqui, que o cara já tá tomando um monte de comprimido. Olha só, Sim. vamos quebrar, vamos colocar isso em pauta? Interessante. Olha, você falou tanta coisa boa, mas a gente Ah, não eu falou vou. ainda do teu livro. E eu queria Pois encerrar o é. nosso bate-papo falando do teu livro. O livro se chama Respire e ele acabou de sair. Então, rapidamente, porque a gente realmente está se encaminhando para o final, e aqui a gente é super pontual. Transformaçãodigital.com é super pontual. Me conta um pouquinho como é que nasceu esse livro e, de uma maneira sintética, o que, que ele traz e por que ele é tão importante para os RHs que estão assistindo a gente comprarem. Olha, Mark, é legal porque eu faço a venda corporativa. Acima de 100 unidades, vem o loginho do cliente. Então, a gente faz os projetos especiais. Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui. E ele nasceu na pandemia, sabia? Ele nasceu na pandemia e eu escrevi esse livro caminhando. Olha que absurdo. Caminhando, sim. Isso é fazer uma gestão do tempo. Eu colocava o gravador do meu e-mail, o gravadorzinho do celular, eu fiz o organograma primeiro, com todos os temas, e depois eu ia gravando. E eu falei, gente, eu preciso ajudar as pessoas a retomarem a saúde. E aí eu trouxe um time multidisciplinar para falar com muita propriedade. Uma nutricionista, uma engenheira de segurança do trabalho, um fisioterapeuta e um osmólogo que trabalha com aromas. Pois é, me conta um pouco desse osmólogo, porque quando eu recebi o teu livro, ele veio junto com alguns aromas de lavanda que a Elisa, minha mulher, claro, já afanou. Mas eu queria que você contasse um Nossa. pouco desse trabalho junto com o osmólogo. Faz diferença a gente respirar e respirar um ar assim, perfumado? Nossa, muito! O olfato é a nossa porta de entrada do nosso corpo, é fundamental. Esse meu amigo, ele é meu amigo há muitos anos, o Fernando Amaral, ele é CEO de uma marca que chama WNF, que vende esses óleos essenciais, e nós fazemos altos trabalhos corporativos juntos. Nós vamos nas empresas falar sobre isso, e faz muita diferença. Você citou aí, por exemplo, a lavanda. Poxa, a lavanda, ele é um super indutor natural do sono. Então, pingar uma gotinha de lavanda na fronha, no travesseiro, vai te ajudar muito. É claro que você tem que deitar antes das 23 horas para produzir hormônio de crescimento. A gente tem tanta coisa para falar, né? Tão boa. A gente tem que diminuir a luz da minha casa depois das 8 da noite, só ficar com a luz fraquinha amarela. Tem várias dicas para você dormir bem. Mas respondendo aqui a sua pergunta, os óleos essenciais, eles são fundamentais. Então a lavanda te ajuda, por exemplo, a dormir melhor. O lemongrass, que é outro óleo essencial maravilhoso, ele te ajuda a deixar o cérebro mais ligado, ligado e com saúde. A casca da laranja, por exemplo, tem ali um óleo essencial incrível que melhora a digestão. Só de você cheirar aquele óleo essencial, o seu sistema digestivo já melhora a capacidade de funcionamento. Então, são coisas naturais, mais uma vez, trazendo o simples e a natureza para dentro do nosso dia a dia, diferentemente de ficar tomando um monte de comprimido. Tá aí a sacada. E tá mesmo. Olha, fico muito feliz em saber que eu estou fazendo absolutamente tudo errado, mas isso a gente vai deixar para uma outra conversa.
biancavilela.com.br é onde as pessoas te encontram, autora do livro Respire, palestrante, produtora de conteúdo, consultora em saúde corporativa, graduada pelo Unesp, pós-graduada, mestre pela Unifesp em fisiologia do exercício, um acarajé humano, como ela mesma falou. Acarajé Apimentado. humano, apimentado. Apimentado. Eu quero dendê Brigadíssimo. nesse molho. Brigadíssimo ter participado aqui com a gente do RH Summit 2021. Até uma próxima, Bianca. Até uma próxima, Marco. Um beijão a todos. Fiquem com saúde, hein?